Disney mais define data de estreia de O Diabo Veste Prada 2 no streaming. O aguardado reencontro com o universo de Miranda Priestly já tem data marcada para chegar ao streaming. Quase 3 meses após o lançamento mundial, a sequência O Diabo Veste Prada 2 entra no catálogo do Disney mais no dia 29 de julho. O longa, que foi um grande sucesso de bilheteria nos cinemas, marcou o retorno triunfal do trio de protagonistas formado por Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Lançada 2 décadas após o filme original, a trama acompanha uma nova e tensa disputa. Miranda Priestly precisa lidar com Emily Courton, sua ex-assistente que agora é uma executiva de peso. Enquanto enfrenta o declínio da mídia impressa e a busca por verbas publicitárias, Miranda também começa a se aproximar da aposentadoria, o que promete movimentar os bastidores da moda. O anúncio oficial foi feito pela própria plataforma em suas redes sociais, Gilles de Orloins. The Devil Wears Prada 2 streams exclusively on Disney mais em July 29. Para os fãs brasileiros que acompanharam a estreia nos cinemas em 31 de abril de 2026, a chegada ao Disney mais é a oportunidade perfeita para rever os detalhes do figurino, que continua sendo um dos destaques da produção, misturando a personalidade marcante das personagens com as novas referências de moda do mercado. É impressionante como o tempo é um conceito relativo quando estamos falando de ícones culturais que marcaram uma geração inteira, e ver esse anúncio da chegada de O Diabo Veste Prada 2 ao streaming do Disney mais me faz refletir profundamente sobre o peso que essa franquia carrega no imaginário coletivo. Quando a gente fala dessa sequência, não estamos apenas falando de um filme que dá continuidade a uma história, mas do reencontro com uma santíssima trindade do cinema contemporâneo, Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Para entender a dimensão desse retorno, precisamos olhar para quem são essas mulheres e como o caminho de cada uma delas se entrelaçou com o destino da própria Miranda Priestly, uma personagem que por si só é quase uma entidade dentro da cultura pop. Meryl Streep, a nossa eterna Miranda, é talvez a maior prova viva de que a excelência não tem prazo de validade. Nascida em Summit, Nova Jersey, ela começou a sua trajetória nos palcos de teatro antes de se tornar essa força da natureza em Hollywood. Ela não apenas interpreta, ela habita as personagens de uma forma que às vezes, a gente esquece onde termina Meryl e onde começa a persona. Com dezenas de indicações ao Oscar, ela quebrou recordes que pareciam inalcançáveis, mas foi em 2006 com o primeiro filme, que ela consolidou a imagem da editora de moda implacável que definiu o padrão de excelência e, por que não dizer, de terror corporativo para gerações de estagiários. Acompanhar a Meryl é acompanhar a própria história do cinema de qualidade nas últimas 4 décadas. Já a Anne Hathaway, que na época do primeiro filme era a estrela em ascensão vinda de Diário de uma Princesa, trilhou um caminho de reinvenção constante. Nascida no Brooklyn, ela conseguiu o que poucas atrizes infantis ou adolescentes conseguem, a transição para papéis dramáticos complexos e maduros, provando que Andy Serkis era apenas o começo de uma jornada que a levaria a ganhar o Oscar por Os Miseráveis e a se tornar uma das atrizes mais versáteis da sua geração. E claro, temos a Emily Blunt, que com a sua Emily Courton trouxe um nível de comicidade ácida e vulnerabilidade que roubou a cena de uma maneira tão arrebatadora que, até hoje, é difícil imaginar qualquer outra pessoa naquele papel. A trajetória da Emily, vinda de Londres e conquistando o mundo com uma naturalidade espantosa, mostra uma evolução constante, desde papéis coadjuvantes que brilhavam até o estrelato em produções de peso. O que me fascina em toda essa história, e que ganha um novo contorno com esse segundo filme, é como essas trajetórias pessoais se alinham com a narrativa da obra. Existe uma correlação muito clara entre o que essas atrizes viveram e o que suas personagens estão enfrentando agora. No filme original, tínhamos o choque de gerações, a estagiária inexperiente contra a veterana inalcançável. Agora, o tabuleiro mudou. A Emily, que antes corria desesperada para atender o telefone ou buscar o café, agora é uma executiva de peso, o que cria uma dinâmica de poder muito mais equilibrada e, consequentemente, muito mais perigosa. É fascinante observar como a indústria da moda e o próprio cinema mudou entre aquele primeiro filme e este momento atual. Se em 2006 a preocupação era a sobrevivência da revista impressa contra a internet incipiente, hoje a temática do declínio da mídia tradicional versus a ditadura das redes sociais e a necessidade de adaptação absoluta reflete muito bem o que a própria Meryl Streep tem discutido em suas entrevistas recentes sobre a longevidade no entretenimento. Eu, particularmente, acho que essa sequência acerta em cheio ao não tentar repetir a fórmula, mas sim ao evoluir os conflitos dos personagens.
Na minha visão, o grande trunfo da franquia O Diabo Veste Prada sempre foi a humanização por trás da máscara de ferro da moda. Não é sobre o vestido, é sobre o poder, sobre a escolha de quem somos e do que estamos dispostos a sacrificar. Ver a Miranda Priestly, essa mulher que sempre foi retratada como alguém que não teme nada e ninguém, começar a flertar com a ideia da aposentadoria, me faz pensar sobre o legado. O que fica quando a nossa carreira, que consumiu todos os nossos dias e noites, começa a nos pedir uma pausa? Esse é um tema universal, muito além das passarelas de Paris ou dos corredores de Nova York. É um tema que toca qualquer pessoa que já dedicou a vida a um propósito. Vale lembrar, claro, os bastidores que tornaram esse universo tão icônico. Quem não se lembra das histórias sobre a preparação da Meryl Streep para o primeiro filme? Ela é conhecida por ser extremamente metódica e, na época, dizia-se que ela se isolava no set para manter a aura de distanciamento da Miranda, o que, por um lado, gerava uma tensão real e, por outro, alimentava o mito da personagem. A relação de amizade que Anne e Emily construíram ao longo dos anos, crescendo juntas na indústria, transparece na tela de uma forma que poucas produções conseguem alcançar. Elas têm uma química que não se compra, se conquista com o tempo. E é exatamente esse tempo que faz com que a notícia da chegada ao streaming em julho deste ano seja tão significativa. Não é apenas um lançamento de catálogo, é um evento cultural. Na minha visão, o cenário da televisão e do cinema brasileiro e mundial está mudando de uma forma que prioriza cada vez mais o conforto da nostalgia sem abrir mão da relevância atual. A gente está vivendo um momento onde o público quer ver personagens que amou no passado enfrentando os desafios do presente, porque isso nos ajuda a processar as nossas próprias mudanças. A Miranda Priestly de hoje não é a mesma de 20 anos atrás, assim como nenhuma de nós é. Ela está mais cansada, talvez um pouco mais cínica, mas ainda assim, dona de uma elegância que parece imune aos efeitos do tempo. Isso mostra que o talento, quando bem cultivado, só ganha camadas com o passar dos anos. Eu confesso que estou muito curioso para ver como a dinâmica de poder entre a Emily e a Miranda vai se desenrolar na tela, especialmente considerando que a Emily agora detém as chaves do reino que antes ela apenas vigiava. Isso é a vida real acontecendo dentro da ficção, o aprendiz que supera o mestre, ou pelo menos, que aprende a jogar o mesmo jogo com as novas regras. Enfim, o dia 29 de julho vai ser um divisor de águas para os assinantes do Disney+. É a oportunidade de reencontrar velhas amigas, de rever figurinos que, com certeza, vão ditar tendências novamente porque a moda é cíclica, e o bom cinema também é. Fico me perguntando se o público vai receber esse novo capítulo com o mesmo carinho de antes, ou se a expectativa pelo reencontro vai ser um peso grande demais para a produção carregar. Mas, conhecendo o elenco e a equipe envolvida, a minha aposta é que teremos uma discussão intensa sobre as mudanças na indústria da moda e sobre o que significa ser uma mulher poderosa no século XXI. Para mim, o mais importante de tudo isso é ver que certas histórias têm o poder de transcender a tela, de se tornarem parte de quem somos, de como nos vestimos, de como trabalhamos e, principalmente, de como encaramos os nossos próprios desafios. O Diabo Veste Prada não é apenas um filme sobre moda. É um filme sobre a vida, sobre as escolhas que fazemos e, fundamentalmente, sobre a coragem necessária para se manter relevante em um mundo que não para de mudar. E, francamente, se tem alguém que sabe como ninguém se manter no topo desse jogo, esse alguém é a Miranda Priestly. E a sorte é nossa de poder assistir a essa trajetória, mesmo que agora com um pouco mais de reflexão sobre o que vem depois do auge. Opa, e aí, pessoal? Ó, esse canal é meu. Não é fácil, tô crescendo ainda, tá devagarzinho e tal, mas o mais importante é quando você assiste e comenta. Ou como eu amo quando a pessoa se inscreve e comenta. Eu pego o celular aqui, ó, fico passando pra cima pra ver, será que alguém vai comentar? E não é fácil, né? Você levantar motivado pra postar notícia. E as pessoas gostam de notícia. Tem tanta gente fazendo piadinha, dancinha, coisa fútil, né? Contando da sua vida só. Mas notícia é uma coisa já que agrega, né? Por exemplo, você mora no Brasil, você precisa saber o que está acontecendo no país. E isso é um serviço, né? Não é um desserviço, é um serviço. Então, como é que você me agradece? Se inscrevendo e comentando. Quando você comenta, eu escrevo de volta. Eu comento por cima e falo, opa, obrigado. Se você não souber o que comentar, faz como eu, ó. Fala isso aqui, ó. Meu nome é Márcio, eu sou da Bahia. E você? Você é da onde?